Olá, boa noite. Mais uma live aqui no meu canal. Hoje eu tenho um amigo aí, um convidado especial, meu colega aqui da Baixada Santista, meu xará Alexandre. Nós vamos falar um pouquinho sobre o momento atual do Brasil e o tema hoje. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Alexandre? Até que Seja enfim bem-vindo. consegui entrar, tudo bem? Tá meio difícil aqui, mas agora foi. Aí você só vira aqui, ó. Você vai precisar virar, senão ele fica invertido. Assim? Isso. Ah, beleza. Então, o tema de hoje, né, Alexandre, que a gente propôs falar, né, o momento atual do Brasil e as políticas públicas, né, aquela matéria que saiu hoje no Estadão, né, Estadão? políticas públicas, se seria a chave para resolver o problema do Brasil, ou as políticas públicas são umas armadilhas, para cada vez a gente ficar preso mais no Estado, dependendo do Tá Estado, parecendo mais, né? tá, tá parecendo mais de armadilha do que solução, viu? Exatamente. A gente percebe, né, essa tática, né? Mas ao que parece muitas vezes é até desinformação, né? O pessoal não se toca, né, do que está acontecendo, né? Essa dependência do Estado, assim, a nível absurdo na mente do brasileiro. Né? Tanto que logo que eu bati, a primeira vez que eu olhei a notícia, eu falei, meu, mas o cara tá falando, enrolando, mas na verdade é disso que se trata, né? De partir do Estado a iniciativa. Né? Eu estava lendo o livro do Rothbard, né, que é o Manifesto Libertário, e Sim. ele, né, toda aquela base, né, na Revolução Americana, né, e a gente percebe que ali houve mesmo várias pessoas se juntando para colocar princípios contra a intervenção estatal. Até o ponto de a própria segurança, né, eles falarem que a segurança não tem que ficar com o Estado, porque senão o militar vem e acaba que ele, pela força, ele impede que o indivíduo se manifeste ou que coloque o Estado do jeito que ele quer. Então, muito interessante o livro do Rothbard, né, que é esse Manifesto Libertário, e assim, até os conservadores, de certo ponto, eles acabam rateando nisso. Né? É uma discussão muito boa, né? Mas enfim, mas vamos tratar um pouquinho, né, sobre essa notícia e o que que a gente pode, né, falar um pouquinho, Alexandre. Então, no Brasil. Tá me escutando aí? Tá saindo áudio aí, não? Sim, Tá. Então, no Brasil, nós já vivemos esse socialismo, na verdade. Isso é um socialismo, né? O Estado acima de tudo, o Estado para tudo, enfim, é um socialismo fascista, né? O Olavo mesmo diz, né? Uma economia fascista num regime socialista, né? E tanto é que você, por exemplo, você tem os Estados Unidos, lá outro dia estava passando no Terça Livre, e não sei se foi no estado do Texas, uma cidade lá, e o pessoal lá, todo mundo armado, a população armada, né? Ao contrário do que acontece no Brasil, a polícia não, a polícia não fez nada, no sentido de que para não fechar os comércios, para deixar o pessoal andar, fazer o que quiser, ou seja, todo mundo armado. Acho que isso aí foi noticiado, acho que você deve ter visto. O pessoal armado, assim, não, aqui o Estado não vai intervir no meu negócio, não vai intervir na minha vida, não vai intervir nada. Aqui quem manda sou eu, sou livre para isso e a própria Constituição dos Estados Unidos já prevê isso, né, ao contrário da nossa. exato. Eu te confesso que eu não consegui ler a notícia do Estadão, porque meu, hoje eu foi muito meio que atarefado, não consegui dar eu estou dando uma lida agora aqui por cima. Hoje eu escutei o Terça Livre, né? E eles falando que o Alan, inclusive, revoltadíssimo, falando que é o seguinte, nós estamos com medo que isso que se torne uma Venezuela, quando na verdade nós já estamos numa Venezuela. Ao contrário do que aconteceu na Venezuela, lá que o executivo deu um golpe
no judiciário, né, entre aspas, que todo mundo fugiu de lá, enfim. Aqui no Brasil não, o judiciário está dando um golpe no executivo, né? Tanto é que ele reclamou lá poxa, prenderam o Oswaldo Eustáquio lá e sem crime nenhum, crime de opinião. Ou seja, o Estado controlando mesmo, o Estado sempre controlou, na verdade, o Brasil. O Brasil sempre foi controlado pelo Estado. Não tem, por mais que a gente pense que não foi, essa liberdade que o próprio Olavo fala, né, que é o pão e circo, só que sem muito pão. Né? As pessoas têm a sensação de liberdade, mas na verdade elas não estão livres. Elas estão no cabresto do Estado. Sim. Em princípio, Exato. A gente, porque assim, quando não é o poder é outro. E na verdade há os três poderes, né? Mas você tem ali, é o check balances, né? Um poder tem que controlar o outro. Isso não existe. Não existe controle de um poder por outro. Por quê? Porque existia o poder moderador. O poder moderador era alguém além supra-povo, né? Para suprir o povo, para ajudar o povo. E todas as constituições brasileiras foram contrárias a isso, né? A última Constituição brasileira que previu mesmo o poder moderador com força foi a Constituição de 1824, a história das Constituições. Eu estava vendo aqui o Evandro Pontes, numa live, ele falando sobre isso, sobre a história das Constituições. Não, desculpa, não foi no Evandro Pontes, foi no Instagram da Bruna Torlai, foi no YouTube da Bruna Torlai, que ela recebeu um jurista muito bom. E ele falando das histórias das constituições, e a única mesmo que previu foi a de 1824, que se manteve até o Império, né? Com aquela coisa, né, do Dom Pedro I voltar para Portugal e aí deixar o filho dele aqui, né, sob a regência, né, o período regencial do Brasil. E aí você ter uma Constituição se mantendo ali, tanto que ela manteve o Estado brasileiro até o Império. O Império propriamente dito, né, sem a colônia, né? Um império mesmo formado, e o Brasil conseguiu se sustentar, né? Porque tinha uma Constituição forte. Né? O que está acontecendo agora, desde, né, na verdade agora não, desde a República, nós tivemos várias constituições que não tiveram a representação do povo, verdadeiramente, né, com um poder moderador, né, que não necessariamente é um poder. Né? A gente tem que entender isso. Quem estuda direito sabe disso, que o poder moderador ele pode ser o povo controlando o Estado. Então, existem meios constitucionais do povo controlar o Estado. Né? Ele pode, por exemplo, recall de mandato é uma das coisas. Mas nós temos vários meios. Nós podemos fazer eleições, por exemplo, né, de vários meios. Mas isso precisa ser aberto à discussão, mas não se abre. Não se abre por quê? Né, porque nós temos a mentalidade, é o que você falou, o marxismo na cultura. Né? Há uma cultura marxista, que é o marxismo deturpado também, né, que é aquela coisa do que o Thomas Sowell fala no livro Intelectuais da Sociedade, que as ideias são lançadas, e depois a pessoa pega a ideia e transforma. Aí virou um monte de ditadura, de totalitarismo, de milhões de mortes. Quer dizer, a ideia de Marx lá, não sei, a gente não estava na mente dele, mas será que ele esperaria que matassem mais de 200 milhões de pessoas? Né? Então nós temos isso, nós temos a ideia totalmente de um Estado controlador total. Eu estava até conversando com gente que Pode falar, é o seguinte, né? Nós estamos sentindo isso, percebendo agora, porque o povo, ele acordou. Realmente, o povo acordou. Você teve as manifestações de 2013, você teve o impeachment da Dilma, você teve a eleição do Bolsonaro. Essa onda olavista, essa onda que está vindo agora, na verdade, é o povo despertando para uma realidade que ele deveria ter vivido e não viveu. E esse choque o pessoal está sentindo muito porque até então o governo, né, o Estado que sempre foi socialista, né, o Estado sempre foi socialista, ladrão, né, a gente via
o tanto de corrupção. Então o povo está sentindo isso como? Quando ele quer se manifestar, quando ele quer emitir sua opinião, quando ele quer falar assim, não é desse jeito que eu quero desse jeito. O povo falando, aí entra aquele velho chavão, né, que é a grande manipulação, que é regime antidemocrático, pedido antidemocrático, esse negócio do AI-5, que é meia dúzia de pessoas, que é a mesma coisa daquela história do Black Bloc lá, teve nas manifestações de 2013, para poder impedir a manifestação legítima do povo. Então é o seguinte, agora o povo está começando a entender e sentir na pele o quanto ele era controlado, o quanto ele é ainda controlado, na verdade, né? Ele não era, ele já é. E além do mais, agora vem o volume de informação. Que nem eu disse na mensagem lá atrás, o volume de informação é tão grande que está vindo agora para quem despertou desse pão e circo, né, que fica até difícil de assimilar e sintetizar o que é e o que não é. Você vê isso em todos os ramos da sociedade, você vê isso na igreja, você vê isso na escola, você vê isso até no bar da esquina, né? E, enfim, eu acho assim, o conservador, o Brasil é um país conservador de natureza, né? Até porque é a formação católica, né? E só que é o seguinte, o povo nunca teve voz e agora que está sendo reprimida e o pouco que está tendo ainda não está conseguindo encaixar a voz no lugar certo. Não está conseguindo, como posso dizer, impor a vontade real. Por exemplo, quando ele pede o AI-5, ele na verdade ele não sabe, que nem foi que o Alan dos Santos disse lá no programa da Band, né? O povo pede o AI-5, mas ele queria o que aconteceu lá na Santa Catarina, lá com o governador? Não. Então o povo não sabe o que quer ainda. Ele sabe o seguinte, que como ele está, ele não quer ficar mais. Mas para onde ele vai é que ele não está bem definido. Por quê? Porque o grande volume de informação. E agora, o que deveria fazer frente a isso, que ainda faz, por exemplo, é o ramo religioso, não tanto católico, mas sim o ramo evangélico, tem uma bancada evangélica forte lá no Congresso, né, então ainda segura um pouco da pressão, né, no sentido de que um dos controles do Estado, por exemplo, o tema do aborto, o tema do LGBT, até o tema do kit gay aí há um tempo atrás, né? Isso que a gente sabe, né? Fora o que acontece nos bastidores que a gente não sabe. Então, é assim, para a gente tentar se libertar disso aí, é que nem eu citei a estratégia da página 148 do livro Desinformação, né? Do presidente Truman. É informar com a verdade sincera, né? Aquele velho chavão, não o chavão do Bolsonaro, mas sim é algo real, né? A verdade vos libertará. E é o que acontece mesmo. Você explica direitinho pro povo, você tá errado, cara, não é assim, é assado. O povo vai entender a história até uma parte, e você tem que complementar a outra parte, ainda tem o trabalho de reconstruir aquele pensamento antigo. Porque ele está preso até pelo pensamento, o povo está preso pelo Estado até pelo pensamento, até pelas próprias ideias. Ele faz o serviço do Estado sem saber que faz, sem ter a mínima noção. Muita gente ainda é assim. Você vê até o negócio da pandemia aí, gente, negócio engraçado. Até comenta aqui em casa muitas vezes, né? Fala, poxa, você tem um médico que cuidou da sua família a vida inteira, né? Aí tem o negócio da pandemia. Esse médico agora está dizendo que é o seguinte, pessoal, não precisa ficar em casa, pode sair, só faz o isolamento vertical e tal. Agora esse médico não presta mais, porque ele está indo contra a maioria. Então, o senso da proporção acabou, morreu, não presta mais. Que, na verdade, essa maioria, a gente sabe muito bem que é a maioria da OMS. A OMS, sim, ela faz aqueles pareceres de médico que a gente nunca ouviu falar no mundo, que não existe teste, eles não fazem teste, e aí eles emitem pareceres. Se você entrar no site da OMS, você vai ver. São pareceres, é uma fala e aquilo vira como se fosse norma,
Aí os governadores aplicam, e eu estava pesquisando como é que é feito isso. Eles têm que alimentar a base de dados lá no estados e municípios, por exemplo, aqui no município de São Vicente. O prefeito, todo mês, ele tem que alimentar a base de dados da OMS, enviar para a OMS o que ele está tomando de medida aqui. Não é para o estado de São Paulo. Ele tem que mandar para a OMS. E aí fica esse jogo de cena, dizendo que o governador está fiscalizando os municípios, mas na verdade não é. Eles estão enviando para a OMS. Então o que está acontecendo? Nós estamos já vivendo um estado global. O Brasil está vivendo o estado global. Aquilo que falavam que era teoria de conspiração, a nova ordem mundial, aí vinha aqueles malucos que tinha mesmo, né? Tinha aqueles doidão teoria da mesmo. conspiração, Eram os malucos que entravam. Eu lembro que tinha até um colega meu que a gente dava risada, que ele mexia com informática. E eu também, a gente sempre tirou sarro disso, a gente brincava, né? Que eram os nerds da informática. E eu consertava computador para a escola, para professoras, né? Eu trabalhei numa escola como secretário de escola, e aí eu ganhava um dinheirinho para fazer um curso de informática, e tinha isso daí. Tinha um colega meu que ele arrumava computador e era tipo hacker, né? E aí ele falava isso aí, olha, nova ordem mundial, os Illuminati, mataram o Michael Jackson, todo aquele papo. E na verdade, isso é verdade. Aí se confirmou que os Illuminati era da caixa de Rothschild, e vem toda aquela história, para quem quer seguir aí, aquele Alexandre Costa, né? Um grande especialista, o coronel Enio Fontinelli também. São dois especialistas na área no Brasil hoje, pelo menos que eu conheço, né? Enfim, então a gente tem isso daí. Nós temos o Brasil dominado por um Estado global e alimentando os prefeitos e governadores, alimentando esse Estado global. Ou seja, diferente do que a gente tinha falado, do Império, que era uma Constituição que protegia o Estado brasileiro e tornava ele coeso na figura do imperador, nós não temos mais. A gente não está falando aqui, vamos voltar para a monarquia, não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma tomada de consciência de que políticas públicas, que é o nosso tema da live, políticas públicas que estão sendo feitas, né, porque as pessoas entendem que o Estado tem que tomar conta, mas só que esse Estado, né, essa filosofia do Estado tomar conta, tira a nossa responsabilidade. Então não é o Estado que tem que fazer, é o que você pode fazer. Então o Estado ele tem que simplesmente garantir a tua liberdade. Para você poder... É isso que o pessoal não entende. Não, é libertinagem. Aí você estava falando da igreja, aí o pessoal já começa assim, não, mas eu não concordo com esse discurso. Aí vem aqueles pastores, tal, não sabe se posicionar. Né? Eles vêm, não, o cara já está falando de como é que fala? Libertarianismo, né? Libertinagem. Libertinagem, a liberdade total. Não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma forma do Estado deixar você livre, deixar o indivíduo se manifestar, livre opinião, né? E aí quem tem que processar? É o indivíduo. O indivíduo vai te processar. Não pode ser o Ministério Público ou o partido político, que é o que acontece, né? O partido político, o PDT, por exemplo, que faz parte do Foro de São Paulo, vai lá e entra com a ação, ou pede investigação, ou casos absurdos que está acontecendo aí, o STF. Ele mesmo abre investigação. O Estado não pode fazer isso. Então a gente está precisando dos indivíduos se juntarem, aí na prática, Alexandre. Pô, Alexandre, o que nós podemos fazer então? Scarpa, né? Eu vou me chamar de Scarpa aqui. E aí, Scarpa, dois Alexandres. E aí, Scarpa, o que nós podemos fazer no nosso município, né, efetivamente? Né? Esse é um próximo ponto que a gente vai entrar. Eu queria só entrar no nosso assunto, que seria a notícia, nós vamos comentar um pouquinho. Tá? Essa notícia está com o título Agenda pós-pandemia busca reformar o Estado. Tá? Ela saiu hoje, às 1h da tarde, saiu no Estadão, só que o Estado de Minas também tem. O Estadão é fechado, e aí ele no jornal Estado de Minas, eles deixam você ler aqui. Eu peguei essa tática aí. E aí ele vai dizer assim, olha só. Então, de novo, agenda pós-pandemia busca reformar o Estado. Já começa, olha só, hein? Já está na pós-pandemia. Então, o que acontece, gente? Quando a gente lê a grande mídia, né? A gente tem que entender que ela vai... Né? É aquele negócio lá, o
novo normal. Esse pós-pandemia é o novo normal, né? Ah, tá. Sim. E a gente tem que estar atento, quando a gente vai ler jornal da grande mídia ou assistir, eu já peguei uma tática. A gente tem que entender que a gente precisa ler eles, por quê? Porque a gente vai. É a agenda deles. Isso Sim, sempre daí, foi. isso é chamado inteligência. O Thomas Sowell, no livro Intelectuais da Sociedade, ele distingue e a gente confunde. Existe uma coisa chamada intelectuais e existe uma coisa chamada inteligência. A gente não pode confundir. O intelectual, em breves palavras, o intelectual, logo no início do livro ele trata isso. O intelectual é aquele que ele trabalha com ideia. Ele vai mapear a ideia, trazer ela para o... Ele trabalha uma ideia. Bom, eu vou trabalhar a ideia do pós-pandemia. Então ele vai lá e fala, olha, o pós-pandemia, nós devemos então espalhar isso no mundo inteiro, que as pessoas devem fazer isso. Então eles se reúnem e jogam isso. Aí usa a ONU, né, tal. Esses são os intelectuais. A inteligência é que vai aplicar as ideias. Então o que ela faz? Ela trabalha com essas ideias. Estratégia e tática, né? Sim. E aí ela vai trabalhar nos municípios, né? Aí pega professores, que aí fazem live, agora está muito comum as lives. E aí eles vão trabalhando no jornal, só que o jornal é para divulgar a ideia. É para divulgar a ideia da inteligência. E aí eles vão trabalhando em vários jornais, por isso que sai em vários lugares a mesma notícia. Ela é replicada em vários jornais da grande mídia. Ela vem pronta, né, que já foi trabalhada pela inteligência, né, que a inteligência trabalha a ideia no modelo para vender. E tem um setor da mídia, né, que ele segura a informação. Só quando ele libera que todas as outras publicam, replicam, enfim. Mas eles seguram até... Tem um setor só que controla isso, se não me engano. Eu esqueci o nome. Talvez você lembre, não sei. Mas tem um setor só que controla. Isso aí eu não... Bom, então o que acontece? Vamos ver então o que eles estão falando. Qual é a narrativa, né? A gente fala muito narrativa, só que eu não gosto muito. É bom você ter esses chavões e tal, só que a gente tem que entender esse processo, como que funciona. Não é uma narrativa em si, essa narrativa, ela tem uma origem. Na filosofia, toda questão filosófica, toda coisa que incomoda a nossa realidade, ela é chamada questão filosófica. Independentemente de ser filosofia e tal. Então a gente tem que buscar a raiz do problema. O problema não é a narrativa. O problema, e também não é a desinformação. Muito tempo eu fiquei me batendo com isso. Não é desinformação, então eu vou ler livros de desinformação. Não necessariamente. O problema é a ideia. É o intelectual. É aquilo do Karl Marx, né, que a gente estava falando. O Karl Marx, será que teve a ideia de matar milhões de pessoas? Então a ideia ela é transformada pela inteligência, pelos jornais, né? E aí pode dar grandes problemas. Então o problema está na ideia, muitas vezes, né? Parte lá, a gente já tem que ficar atento para que essa ideia está se transformando. Qual é o monstro que ela está se transformando? Nós vamos ver aqui, olha só. E a gente já se preparar. Não basta voltar à normalidade, aquilo que você falou do novo normal. Um estado engessado, ineficiente e capturado por grupos de pressão será incapaz de oferecer respostas aos estragos de longo prazo da pandemia de Covid-19 nas contas públicas, no mercado de trabalho e nos setores produtivos. Que lindo, né? Bonito, parece até que eles são liberais, né? Olha, estão preocupados com o Estado, estão preocupados com as finanças, né? Então está partindo muito bem aqui, né? A saída não é ampliar os gastos, mas fazer com que os recursos sejam bem aplicados e que a arrecadação não sobrecarregue os mais pobres. Aqui está até difícil intelecção, aqui não sei se... A escrita está horrível, né? Isso que é o problema da grande mídia é esse. Mas a gente vai tentar entender aqui, tentar decifrar. A saída não é ampliar os gastos, mas fazer com que os recursos sejam bem aplicados e que a arrecadação não sobrecarregue os mais pobres. Não tem uma coisa não tem lógica com a outra. É um texto totalmente sem causa-consequência, aquela ordem né, sequencial. Mas, enfim,
Vamos passar. Então, estes são os argumentos centrais de uma proposta de agenda pós-pandemia, cuja primeira parte será publicada hoje pelos economistas Marcos Lisboa, Marcos Mendes, Laura Miller Machado, Ricardo Paes de Barros e Vinícius Botelho. Olha, eu nunca ouvi falar desse cara, de nenhum desses daí. Nenhum desses também ouvi. Nenhum desses economistas aqui, Marcos Lisboa, enfim, mas é aquele negócio que a gente estava falando, que são os intelectuais, inteligência, né, desculpa, inteligência, que ela pega pessoas que são especialistas, né, os chamados especialistas. Né? Quer dizer, o que eles disserem vai ser autoridade, ainda mais, pegou 5 aí, 5 ou 6. Marcos Lisboa, economista e atual presidente do ISPER. Governo Lula. Foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda do governo Lula. Lisboa exerceu ainda a função de diretor executivo do Itaú Unibanco. Colunista da Folha de São Paulo. Então é isso aí. Então, é esse daí que vai dizer o que tem que fazer. É o pessoal que trabalhou com Lula, né? Para se esquivar da polarização entre desenvolvimentistas e liberais, peraí, mas que polarização, como é que é? Que polarização? São palavras categóricas. Desenvolvimentistas, né? Liberais, mas ligados ao governo, mas peraí, quem é liberal, quem que é governo, quem que é engessado, quem que é quem aqui, na final de contas? Exato. E olha aqui, olha alas com diferentes visões sobre tamanho e o papel do Estado na economia. Ninguém se manifestou ainda sobre o papel do Estado no governo. Especificamente não, pessoal, isso aí é um achismo deles. Ninguém colocou lá os militares, tais, né, pessoas, não. Quem? É aquilo que o pessoal sempre fala, quem? Está falando de liberais, tá, que liberal? Que liberal? Quem é isso? Quem é essa pessoa que se manifestou? Não sei, não tem, isso aqui né? Ele foi colocando palavras aí para... Sabe aquela... Quando você faz redação e não sabe o que colocar e vai enchendo linguiça na redação? Parece isso. Exato. Então, papel do Estado na economia. Os autores do documento propõem uma agenda pós-Covid focada no aumento da eficácia das políticas públicas e no enfrentamento dos problemas crônicos do Brasil. Aí aquela velha coisa que a gente falou, que é a política pública, que é o tema do nosso encontro. Que a solução, então, são políticas públicas. Proposta por eles. A proposta é deles. Então, já que está tendo aí, né, polarização, briga ideológica, aquele mesmo discurso que a gente está vendo dos positivistas, né, que não existe ideologia, isso daí não leva a nada, novamente os militares vindo, aquele ar, né, de que os generais, né, tem muito militar que pensa assim, e nós temos que, aí vem com aquele ar, né, não, ideologia não. E aí, reforçando o que a mídia fala, ala ideológica. Aí tá aqui, alas. As alas. Quer dizer, é tudo para reverberar, né, a mesma narrativa que a gente pode usar. A mesma narrativa, que existe uma ala extremista, bolsonarista, olaviana. Né? Olaviana, e essa ala... Olaviana. Foi boa, Laviana. Essa eu não tinha ouvido ainda. E essa ala precisa ser calada. Né? Então é para reverberar mais do mesmo, mais ataque, mais contexto, aparentemente com uma boa intenção. Né? Estamos tentando ajudar sempre, o governo. Né? Aí. Como sempre. Boa intenção. Sempre. Aí ele está dizendo aqui, né, o Marcos Lisboa, presidente do INSPER, Instituição de Ensino Superior com sede em São Paulo, secretário de Política Econômica, tal, ele vai falar, né? Afirma que decidiu coordenar a elaboração do documento. Então ele está à frente, né? Uhum. Ao observar que o debate sobre enfrentamento econômico à pandemia estava focado no aumento dos gastos. A discussão não estava entrando no problema principal, que é a dificuldade do Estado de realizar de forma eficaz tanto a arrecadação quanto o gasto público. Isso aí
mais Como do é que ele mesmo. pode estar analisando? Como que ele pode estar analisando o governo federal? Como que um cara economista, que acesso é esse? Onde está o acesso dele? Cadê a fonte aqui que ele tem que os gastos, que o controle, que não tem controle de gasto? Cadê? Se A não foi nem informação que ele, divulgado o balanço. a informação que ele tem é o que aparece no jornal. Ah, Sim, o governo gastou 30 bilhões, não sei o quê, É essa informação, ele trabalha em cima disso. sim. É um achismo, né? É um achismo, é tacar para tudo quanto é lado. E aí ele continua: o texto dos economistas alerta que o país entrou fragilizado na pandemia. Mas como assim? Só que é o seguinte, né? Como Teve um assim? negócio aí que. Só que é o seguinte, né? O Brasil, se não me engano, ele ia ter um déficit aí de 800 bilhões de reais, se não me engano, né? E Uhum. o Guedes, ele deu uma sacada monstra aí. Tanto é que aquele negócio lá que ele tava falando, deixa o dólar subir, não tem problema que o dólar suba e tal, não sei o quê. Quando teve, acho que foi um mês passado, 2 meses atrás, acho que ele vendeu o dólar, alguma coisa, ele fez uma transação Sim, lá, meu, ele arrecadou 500 bi, sim. mas isso, pelo menos no Jornal Nacional, não se falou em nenhum lugar. Eu vi no Terça Livre e tal, os caras comentando, ou seja, nem isso o cara fala assim, o Brasil entrou fragilizado na pandemia. Pô, o governo injetou dinheiro pra caramba, tanto nos hospitais de campanha, quanto no auxílio emergencial, né? Pode ser que depois ele ficou fragilizado, mas depois ele recuperou bastante dinheiro com essa, com essa manobra do Paulo Guedes. Aqui, na verdade, tentando enfraquecer, na verdade, aqui, ó, é, tentando jogar a jogada contra o governo Bolsonaro, né, dizendo que o governo entrou fragilizado, não está muito bem e tal, vamos fazer um negócio da política pública, né, vamos fazer um remanejo aqui para dizer o seguinte, nós sabemos que nós sempre sabemos o que fazemos, né, no caso aqui os economistas do Lula, né, que nós estamos vendo que aqui é tudo do Lula, sempre sabemos o que fazemos, né, e se nós estivéssemos no governo, o governo teria a crise, o governo ia passar a crise melhor, né? Sim. Em termos gerais, assim, é o que ele tenta dizer ali no caso, né? Sim. Se você for ver aqui, agora eu vou andar um pouquinho para a gente depois entrar em Tá, alguns assuntos. Ele vai falar, se você for ver aqui, parece, ele está bem intencionado. Olha o que eles vão falar aqui, ó. Olha que interessante. Lá no próximo parágrafo, que o texto dos economistas alerta que o país entrou fragilizado na pandemia, né? Embora tenha uhum. virado moda falar em expansão dos gastos das políticas públicas, o Brasil não está em condição de fazê-lo. Estamos andando sobre o gelo fino e com alto risco de perder o controle da nossa dívida pública. Você vê que as primeiras afirmativas deles não têm dados. E aí, tudo que ele for falar, tudo bem que não tem nem conexão aqui, né? O texto é tão ruim que não tem conexão. Não tem conectivos, ele já faz isso de propósito no jornal. Isso aí até a Camel, né, que era diretor da Globo, falou que tinha que tirar todos os conectivos. Isso porque, além disso, era exatamente para fazer uma confusão mental nas pessoas. Ele mandou tirar tudo E isso. os cara também colocam Então, notícias sem fonte, né? Porque, por exemplo, sim. o que eles podem colocar no máximo, segundo fonte, segundo pesquisa, mas que pesquisa, que fonte? Para você não ter que pesquisar mesmo, né? Para você não ter que procurar. Porque se você for procurar, você vê que a narrativa não é o que eles estão publicando ou o que eles estão dizendo. Não tem verdade, né? É o texto Não tem. sofista. É o texto É. sofista. É meia Isso mesmo. verdade, só que Meia verdade. até essa meia verdade ela é trabalhada sem parâmetro. Ela é meia da meia, quer dizer, não tem condições. E aí você tenta. Aí ele vai falar uma coisa que é até verdade aqui. Olha lá, ele vai falar, ó, realmente, né? Não tem que fazer política pública. E aí ele está condenando o presidente que está fazendo política pública. Quer dizer, já inverteu o negócio agora. Agenda pós-pandemia busca reformar Estado. Ou seja, o texto é tão ruim, tão difícil de intelecção. Você, por exemplo, lê Machado de Assis, vai ler isso aqui, você fica meio que fica nervoso, fica maluco, né? Dá uma Parece uma loucura até. redação de quinta série.
É complicado, porque ó, a agenda pós-pandemia busca reformar o Estado. Beleza, a agenda quer reformar o Estado. Pós-pandemia, agora. Peraí, mas já está na pós-pandemia? Ele até aqui já está meio maluco, até de tempo. E aí busca reformar o Estado. O que está querendo reformar? Até agora ele não entrou no assunto. Política pública. A discussão não estava entrando no problema principal, que é a dificuldade do Estado de realizar de forma eficaz tanto a arrecadação quanto o gasto público. Também, discussão não estava entrando no problema. Quem que está discutindo? Dificuldade do Estado de realizar de forma eficaz tanto a arrecadação quanto o gasto público. O texto dos economistas alerta que o país entrou fragilizado na pandemia, embora tenha virado moda a falar, né? Quer dizer, e ele vai falando aqui, ó, que estamos num gelo fino, vamos perder o controle da dívida pública, nos legaria décadas de inflação alta, estabilidade cambial, estagnação do crescimento econômico. Ao querer expandir a despesa pública para ajudar os mais pobres, poderemos prejudicá-los, expondo a falta de emprego e de oportunidades de melhora na qualidade de vida. Então, aqui eu concordo, né? O texto tem coisa que quem tem que concordar. Realmente, você fazer política pública, você vai ter problema. Você vai colocar para frente gastos, né? Realmente é o tema da nossa live. A gente entende que não deve se fazer política pública. Então aqui a gente concordou. E aí ele vai falar implementação. Então agora a prática. Embora as sugestões... Lembra que eu falei, né? O intelectual e a inteligência. A inteligência coloca a prática. Agora ele vai no cerne, ó. Embora as sugestões de reforma possam ser lidas como um programa de governo, que é aquilo que você falou da tática, né? Estratégia objetivo, que é o que a ideia formula. Objetivo geral. Objetivo geral. Perfeito. E aí, embora a sugestão... Não, bora. A tática é específica. A tática seria o específico, isso. Que pode ser descartada ou não. Certo. Embora as sugestões de reformas possam ser lidas como um programa de governo, Lisboa afirma que elas não foram feitas com nenhum político em mente e que, em tese, podem ser adotadas por qualquer corrente ideológica. Vai depender muito se, de fato, o político está comprometido com a melhora das políticas públicas ou com os interesses das corporações organizadas. Corporações. Né? Interesses de corporações. Que corporações são essas, diz o economista? Nosso papel é trazer os dados e evidências. Como implementar, aí é uma questão da política. Quer dizer... eu acho que quer dizer, essa política aí, né? Por exemplo, eu entendo corporações aqui como você faz uma política pública para melhorar a situação financeira do país e tal. O que seriam essas organizações? Talvez seja os multimilionários, enfim. Sim. Porque você... porque é difícil até de saber o que eles estão querendo dizer. Porque, assim, você tem as grandes empresas. E o esquerdista, a pessoa que ela tem a mentalidade mais à esquerda, ela tem uma tendência de demonizar as empresas. Então, ela coloca corporações, a Coca-Cola, né? Coca-Cola não é o problema. Pode ser assim, que nem está acontecendo com o Dória, né? Dória pegando grandes empresas da China. Sim. Então, a política pública do Dória, chamando grandes corporações, com grandes empresas da China, mas aí talvez seja nesse sentido, talvez, né? Sim. Mas aí é um problema. Sim, aí ele vai dizer, porque assim, você tem que colocar a política pública de acordo com as corporações, interesses de corporações. É isso que ele está propondo, parece, né? Só que nem você viu a China, de acordo com a China, você vê que 80% da energia é da China, praticamente, aqui no Brasil, né? Estava querendo comprar lá em em Altamira, lá, Monte alguma coisa, esqueci o nome daquela usina de Belo Monte. Não sei se comprou, mas estava querendo comprar. É o seguinte, a cada pedacinho de terra que a China compra, praticamente é dela, é tudo dela, é como se fosse um país dentro do Brasil, né? Então, eu acho que alinhar os interesses de grandes corporações organizadas, talvez seja nesse sentido, né? Para quem está desatento, talvez não perceba isso. Passa, tá vendo? O cara está aqui nas grandes corporações, tá vendo? Aí o cara, então, né, é um liberal, um cara que quer ver
um economista para frente, que tem visão para frente. Na verdade, não é esse a intenção, né? Ao que parece, ele está querendo jogar com a realidade, né? Existe já e teria que Sim, se conversar. Vamos encarar dessa forma, né? Um aspecto enfatizado na proposta de agenda pós-pandemia é a necessidade de mudar o foco das discussões entre distintas correntes de economistas. O documento afirma que o debate econômico no Brasil tem se perdido em polêmicas que ignoram os problemas mais profundos. A controvérsia usualmente contrapõe desenvolvimentistas que defendem a necessidade de intervenção do Estado para promover o crescimento econômico e liberais que criticam o tamanho excessivo do poder público e as suas intervenções fracassadas. Esse debate, no entanto, ignora a relevância de se fazer um bom desenho da política pública de seus instrumentos para que sejam eficazes e levem a objetivos pretendidos. Mais uma vez aquele discurso, né, de não poder se tratar de ideologia. Né? E sempre vai ter ideologia, porque se você é um libertário, você vai entender que o Estado não tem que fazer nada na crise. Não é que é ideologia, é uma ideia que ela precisa ser entendida para não se colocar na prática. E exatamente sim. o que eles estão fazendo aqui é dizer que não tem que ter ideologia, ou seja, é o positivismo sendo colocado na prática, proposto por pseudo-economistas, vamos colocar assim, né? Eles são economistas, mas num documento, dando um corpo para transmitir o positivismo, ou seja, não sei se você está pensando a mesma coisa, Alexandre, mas, ou seja, querendo reforçar a narrativa positivista que está no governo e que eles estão desconfiando, está tendo briga lá. Então vamos reforçar isso numa maneira, numa roupagem bonita, né, de um artigo do Estado de São Paulo, que é o jornal mais azul, né, um jornal que Sim. não tem alguns conservadores ali enrustidos, de vez em quando aparece um ou outro, né? Olha a artimanha deles. Enfim, queria só compartilhar, né, pra gente. Mas é isso aí. Aí estão falando aqui, depois que eles tiveram acesso, né, alguns dados e tal. Ele vai dizer aqui. Aqui ele vai dizer, outro aspecto criticado é o fato de no Brasil os impostos se concentrarem mais nas empresas do que nas pessoas físicas. Ao tributarmos o lucro, quando apurado, não é possível diferenciar quem e quanto cada sócio ficou mais rico. Ao adotar um sistema misto, cobrando-se uma parte antecipadamente da pessoa jurídica e outra parte após a distribuição, seria possível uma tributação proporcional. Ou seja, já estão entrando no debate da reforma tributária. Já está isso daí, esse debate da reforma tributária, eu não sei o que está acontecendo, aí não estou acompanhando a fundo, mas eu já estou vendo várias movimentações sobre a reforma tributária. Já Não, a está. reforma tributária também não está sendo tão comentada assim, né? Nem na mídia conservadora você tem alguma coisa ou outra, mas não está sendo tão tratado assim. Eu não sei por quê. Eu também não sei por que ainda. Uhum. Aí ele vai falar que renda mínima, ele colocou aqui o título Renda Mínima, não entendi por quê, porque não fala nada aqui. O país cresce menos, ele não entrou em renda mínima. Quer dizer, o texto é quase ininteligível. Enfim, só queria mostrar, né, que realmente continua, e eu queria provar isso, né, com esse texto, que continua aquela narrativa de que, né, que precisa parar com esse negócio de discurso ideológico, mas na verdade eles estão apresentando uma ideologia também, não tem como, é impossível Não tem isso. como, você não tem como fugir de uma ideologia, porque a sua ideologia, o que você prega já é uma ideologia. Só que você quer fazer com que a sua ideologia não é uma ideologia e a do outro é. Então quando você só ataca do outro, parece que a sua não existe, né? Parece que Sim. você não só existe as outras. Você começa a apontar o outro, aquele lá, aquele lá, aquele lá, mas e você? Um discurso Sim. nunca vai deixar de existir um discurso ideológico. É impossível mesmo, é impossível. Sim, porque assim, a ideologia, ela é uma percepção do mundo exterior. Então você vai perceber algo que está acontecendo no mundo exterior e vai dar uma opinião sua. Né? Você vai dar opinião. Só que essa Isso, de opinião. diferentes visões. Ah. Sim. E essa Sim, opinião, ela é colocada com base numa cosmovisão.
Por isso que fala, ideologia não é cosmovisão. Diferente, cosmovisão, ela tem de onde vem, para onde vai. Exemplo, a cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã entende, né, os calvinistas, por exemplo, eles entendem que há 5 pontos lá, né? Houve a queda, né? Houve a criação, queda, redenção, consumação, glorificação. Aí tem uns que dividem em 3, né? Alguns calvinistas. A criação, o ser humano foi criado por Deus, perfeito. Houve a queda no paraíso, pode ter redenção em Cristo, e aí tem uns que dividem como consumação e glorificação. Consumação, quando virá o novo reino, e glorificação, aí nós seremos perfeitos. Beleza. Isso é cosmovisão. Né? É cosmovisão. Todo cristão vai analisar o mundo a partir, ou as coisas do mundo, as pessoas, a partir dessa cosmovisão. Olha, eu vou pregar para aquela pessoa o evangelho, a palavra de Deus, porque a Bíblia, né? Eu vou pregar a Bíblia, pode ser católico, pode ser o que for. Eu vou pregar para ele e ele vai. Ele é criado à imagem de Deus, só que ele perdeu a imagem por causa do pecado, então ele pensa assim. Mas ele, se ele ouvir a palavra, ele vai ser redimido, redenção. Né? E o Espírito Santo fala com ele e ele pode ser salvo e eu vou me encontrar com ele na glorificação, na glória, né? Tem uns cristãos que falam glória, né? Na glória nos veremos. Tal. Então, seria as fases. Então, é a cosmovisão. Agora, a ideologia, ela não é completa. Né? E a ideologia, ela é colocada, por exemplo, o libertarianismo, né? Os libertários, manifesto libertário, né? Do Rothbard. Ele tem ali uma ideologia, ele não se propõe a tudo. O próprio Rothbard fala isso. Ele fala isso no manifesto dele. Olha, a gente não tem solução para todas as coisas. A gente está propondo a liberdade do indivíduo e que o Estado deixe o indivíduo, né, ser livre para tomar as decisões dele de acordo até com a ideologia dele, com a cosmovisão dele. Né? Então é isso. E aí quando vai se impor com um documento, estamos aqui colocando, entregando esse documento para vocês, porque vocês estão só discutindo. E aí, dentro do governo, tem também a discussão. Então, esse é o que eu queria mostrar para vocês isso daí. Né, Alexandre? Não sei o que você pensa sobre isso. Até vou te fazer uma pergunta, e até se o pessoal quiser perguntar alguma coisa aqui também, quem tiver por aí. Mas eu tô com uma... Eu tenho essa dúvida mesmo, né? Uhum. Diante disso, né, do que nós falamos, né, de que políticas públicas são armadilhas, né? Ao que parece, sim, porque seria mais Estado, seria algo controlador no Brasil inteiro. Não sei o que você pensa sobre isso, Alexandre. É aquele negócio o politicamente correto, né? E até ia ser um tema da live, um tema dessa live, né? Que foi Sim. nos dias anteriores. A política pública nada mais é que uma coisa política para uma coisa polida para mais uma vez enganar o povo. Continuar enganando o povo, né? Continuar enganando o povo, deixando o Estado mais controlador. Eu penso, Perfeito. eu tenho essa mesma linha de pensamento com relação a isso. Apesar de não ter me inteirado totalmente desse texto aqui, não tive tempo, mas do que nós estamos conversando aqui, na leitura que nós fizemos aqui, até com tanto meio que rápido e meio devagar, até porque o texto também não ajuda, né? Não. Mas isso aí, política pública nada mais, até porque outra coisa que ele citou aqui também, né? Política pública alinhada com como é que é o negócio? Perdi aqui. Grandes corporações. Sim. Os interesses. Até os interesses das grandes corporações. Né? Ou seja, o cara tem que ter uma boa política pública alinhada com os interesses das grandes corporações. Né? Isso, mais uma vez, é o quê? Vender o Brasil, né? Porque é o seguinte, eu sou a favor da privatização. Porém, para quem será privatizado? Né? Porque é o seguinte, quando se fala em privatizar, por exemplo, privatizar a Petrobras, né? Para quem? Porque se você privatiza a Petrobras,
Quais são os concorrentes? Quem que vai estar ali disputando no mercado ali para comprar Petrobras? China, talvez Estados Unidos. Como o Brasil parece que está vendido para a China. Então, o que parece? Quanto mais parece que a China é que vai comprar a Petrobras. Porque tudo que está acontecendo é a China que está comprando. Então, esse negócio de privatização não é bem uma privatização. Na verdade, está colocando um Estado diferente dentro do próprio Estado. Sim. Né? Você está colocando um Estado, na verdade, mais comunista do que o próprio Estado brasileiro socialista. Então, quando você fala em alinhamento da política pública com as grandes corporações, basicamente é isso. É você deixar as grandes empresas entrarem, fazer dela o território nacional como elas bem querem, né? Com essa palavra polida aí que é a política pública. Então, assim, vai atender os interesses da população, porque disso, porque daquilo, e quando, na verdade, o fundo não é assim que funciona. Ou seja, é uma armadilha, não tem... É diferente você deixar o cara reduzir os impostos, deixar o cara abrir o próprio negócio, o cara fazer o que ele quer, do jeito que ele quiser trabalhar, ele quer ter 3 funcionários, ele quer ter 4 funcionários, ele quer expandir, ele quer fazer não sei o quê, ele quer ter um sítio, mas não quer ter quase 80% da área lá preservada, por causa que o Estado não pode, o Estado determina que ele tem que deixar 80% da área dele preservada e só 20% fica. Então, por que eu quero ter um sítio? Por que eu quero ter uma fazenda nesse caso? Então, é uma armadilha. Simplesmente eu entendo que é uma armadilha. Ele tem que deixar o cidadão ele tem que ser livre para fazer o que quiser, né? Dentro das regras mínimas de bom senso, né? Mais livre. Por que Singapura cresceu tanto? Singapura é um dos primeiros países do mundo hoje, mas da década de 80, 70 é um país miserável. O que mudou? O que eles fizeram? Teve o Estado de Israel lá no país de Israel mesmo. Poxa, que nem o Bolsonaro sempre diz, é o que eles são, o que eles não têm, o que eles são, é o que nós temos, o que nós somos. Mas por que lá dá certo e aqui que não dá? Quem que controla tanto aqui que não deixa? E aí vem com frases, com palavras, com discurso, que na verdade é o mais do mesmo, ou seja, assim, a gente vai continuar controlando vocês, tá aqui um pouquinho a mais, vocês ficam contentes, né? Se dá por satisfeito, e o brasileiro é burro, que ele está satisfeito mesmo, a grande maioria, infelizmente, e nós vamos tocando o barco do jeito que nós sempre tocamos. Não vamos mudar em nada. Infelizmente é assim, aquela música do Chicabon lá, né? O pobre fica cada vez mais pobre e o rico cada vez fica mais rico. Mas nesse caso, num estado socialista, né? A gente não, porque ao contrário da música, que parece que está querendo combater o capitalismo, né? Parece não, quer combater o capitalismo, fala assim, tá vendo? O capitalismo opressor, tal, a música é referente a isso. Mas nesse caso, não, o Estado cada vez ficando mais rico, né? Ou seja, o dinheiro fugindo do povo, o povo ficando cada vez mais pobre, quem paga a conta realmente é o povo, né? Ele até diz aqui o texto aqui sobre o negócio da pobreza aqui, né? Da redução da pobreza, não, vê um negócio aqui, agora eu não vou achar. Com relação à igualdade, né? Provavelmente ele está falando dessas verbas que estão sendo, né, feitas pelo governo federal, né? Auxílio. Porque a política pública, ela pode ser feita pela Câmara, pelo Senado, né? E ele não está criticando essa política pública, ele tá disfarçadamente, né, até tem livro de ciências públicas, né, ciência política, né, que fala sobre isso, né? Sobre as políticas públicas, né, que na verdade você tem grupos, né, que fazem, né? Então, é o que baseia a ciência, esse tipo de política pública, né? Você pega grupos e aí você atua. Só que são os agentes, né? Só que você vê que ele está falando do Estado Federal, ele está falando do governo, do Poder Executivo, né? E na verdade você tem problema, né, no Brasil inteiro, que aí quando tem um problema é que gera política pública, né? Então, nós temos um problema do Covid aí, de desemprego, né? Tem, mas não está absurdo, né? Não está um negócio absurdo, não mandar todo mundo embora. E aí, o que está sendo feito agora? Parece que teve uma MP recente aí, o governo federal,
para não mandar embora as pessoas. Para assim, proibir reduzir o desemprego. salário e tal. Entendeu? Então, foram feitas as políticas públicas, ou seja, política pública de você, no mínimo, dar situação. Não. Como é que eu vou colocar? Não matar o indivíduo, não acabar com o indivíduo, não tirar a subsistência dele. Né? Diante do que nós temos no Estado controlador que nós temos no Brasil, né, que política é a arte do possível, é o que está sendo feito. Né? Mas também tem, por exemplo, Até a sociedade, né, se contaminar mesmo com essa coisa de se livrar do Estado, o que tem para se fazer é isso hoje. Né? Mas esse positivismo que é o problema, que está vindo inclusive de gente que era do governo do PT. porque assim, que nem você falou do mandar o pessoal embora, tal, reduzir o salário. Aí você teve também o negócio do. Só que é o seguinte, vai sobrar para alguém essa conta. Sim. Esse é o problema, vai sobrar para alguém essa conta. E sempre vai sobrar para quem? Para os mais pobres. Exato. Não é fazendo um. Não, é uma realidade, porque é o seguinte. Outro dia eu vi até o pessoal debatendo isso aí, né? Assim, vamos tirar. Como é que eles falaram até? Tirar dos ricos. Só que eles não falaram tirar dos ricos, eles falaram um termo técnico com relação a isso. Só que é o seguinte, ele falou assim, bom, mas se o cara que tem uma empresa grande, ele pode fugir desse negócio, né? Como? Ele pode pulverizar a empresa dele, né? Fazer um monte de pequenas empresas, onde a taxação em cima disso aí vai ser menor, né? Ou seja, de novo vai sobrar em cima do mais pobre. Por quê? Porque vai aumentar, seja no açúcar, seja no feijão, seja no arroz, seja não sei na onde. Esse dinheiro, tanto do auxílio, como do pessoal que foi reduzido o salário para não perder o emprego, ele vai voltar para alguém. A produção caiu, né? A produção caiu, os empregos foram mantidos, mas o poder de compra também caiu. Tá bom que tinha uma empresa lá que tinha 10, produzia X, não foi mandado embora para poder manter o emprego, mas a produção caiu, porque quem está comprando? Tá bom que eu mantive os 10, mantive os 10, mas o custo geral da empresa também subiu. E depois esse valor vai ser repassado para alguém. E vai estar sempre na ponta da linha. Então, a política pública no final disso tudo, parece ser boa, mas no final disso tudo acaba sendo ruim. Né? Sim. Nós já estamos partindo para o final da nossa... Desculpa, Alexandre. Não, beleza. É como se fosse tampar o sol com a peneira. Sim. Obrigado pela resposta. Estamos partindo para o final da live. Vamos deixar gravada no nosso canal e depois postaremos no YouTube. Procuramos aqui refletir um pouquinho, uma vez por mês, né, nosso grupo aí de estudos, e procuraremos fazer uma live uma segunda-feira no mês, né? Ou será feita aqui pelo Instagram, ou no meu canal no YouTube, ou dos nossos colegas. Aí a gente avisa antes, nós estamos fazendo a primeira hoje, né, com meu amigo aqui. Eu fiz uma com o Marcelo. É a primeira da primeira minha ainda. Primeira sua. Eu fiz uma com o Marcelo no mês passado. Procuramos refletir um pouquinho, né? Política pública é complicada, né? Ela tenta resolver problema agora pós-pandemia, né? Mas nem acabou a pandemia ainda está ainda estranho, né? Vai e volta, então a gente não sabe ainda, mas ao que parece eles estão querendo pautar, enfim. E realmente a gente, nós dois aí, em consenso, entendemos que é uma armadilha. É uma armadilha e a forma que foi proposta para manter mais narrativas do positivismo aí, de que não pode ter discussão ideológica, mas na verdade está sendo imposta uma nova ideologia, a gente mostrou aqui no texto, né, de uma forma simples, não lemos o texto inteiro, porque não dá tempo, né, não dá para a gente aprofundar, até porque senão perde até a nossa, o estilo, né? Sim. Móvel. Beleza? Muito obrigado, Alexandre, se responder alguma coisa, obrigado, pessoal aí. Alexandre. Tá. Um grande abraço, até a próxima. Falou, até a próxima, se Deus quiser.